Tudo bem, pessoal? Começando a conversar devagarinho aqui, dando meu boa noite a todos vocês que vão nos assistir. Oi, Sueli, boa noite. Veja, por favor, como é que tá o som, como é que está aí a imagem, ver se está tudo legal, tudo enquadrado direitinho. Está aqui, bacana. Muito bem, Moniquita Ribeiro, boa noite. Está tudo ok aí? O som tá bom? Tudo tranquilo? Obrigado, Sueli. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, né, Sueli? Também. Eu te agradeço. Sempre bom essa oportunidade de servir. A gente vai esperar um pouquinho as pessoas irem entrando para nós começarmos a conversar. O som tá baixo ou é porque eu estou falando baixo, Sueli? Pode ser porque eu esteja falando baixo, mas eu vou aumentar a voz aqui, ok? Melhorou aí? Vamos nos preparando, né, pra gente começar. Oi, Dejane Brito, boa noite. A imagem tá ótima, obrigado, Sueli. Muito bem. Vamos ver se a gente... Muito bem, Sueli. MM Veras, boa noite. Então vamos, esses minutinhos aqui é pra gente ir ajustando, conversando com as pessoas que vão entrando aí, para dar um tempinho, 2, 3 minutos, para nós começarmos a nossa fala desta noite. O tema sugerido é conceito e gênese das desarmonias mentais. Ouvir você melhor quando aumentou a voz. É isso, Sueli, eu vou aumentar um pouquinho a minha voz aqui, porque estou esquentando aqui o motor do carro aqui, para quando acelerar a gente de vez aqui. Então tem uma mensagem aqui do Espírito Emmanuel, que eu vou ler essa mensagem, que foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, que está no livro Amor e Luz. O título da mensagem é Renovação, que diz assim, ó: não procures repouso em momentos vazios. Inércia simplesmente é começo da angústia. Provação superada faz-se bênção de luz. Sofre, mas permanece construindo no amor. Se queres elevar-te, não há outro caminho. Na forja do serviço, Deus te renovará. Na forja do serviço, Deus te renovará. Tem mais uma também do Emmanuel, que está no livro Agora é o Tempo, que tem como título Ação e Caminho. Diz assim: o sentimento cria a ideia gera o desejo acalentado forma a palavra orienta a ação detona resultados. Os resultados nos traçam o caminho nas ideias infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. Daí a importância de nós estarmos atentos ao que nós estamos escolhendo. Oi, Luiz Hilda Moraes, boa noite. Luiz Silva, boa noite. Então vamos fazer a nossa prece inicial, rogando ao Mestre Jesus que nos assista na noite de hoje, aos nossos mentores, nossos amigos espirituais, aos mentores espirituais do Centro Espírita, nosso lar, aos mentores de todos os trabalhadores e frequentadores daquela casa. Que Jesus possa nos inspirar na noite de hoje, abrindo a nossa mente, os nossos corações, para que melhor nós possamos expressar a mensagem proposta para a noite em que agora se inicia a nossa palestra. Que Jesus possa também iluminar as mentes e os corações de todos aqueles que nos assistirão agora ou posteriormente, que as nossas palavras também possam tocar-lhes o raciocínio e os sentimentos. Jesus amigo, sê conosco para todo sempre. Assim seja.
graças a Deus. Então, pessoal, o tema proposto para mim hoje, para que eu pudesse conversar com vocês, tem como título Conceito e Gênese das Desarmonias Mentais, tá? Na verdade, esse termo a gente não usa com frequência, desarmonia mental, quando nós falamos em psicologia ou quando nós falamos em psiquiatria. É muito comum nós ouvirmos algumas pessoas falarem doença mental, mas esse termo também ele não é adequado, porque à luz da psiquiatria não existe um agente patogênico, ou seja, não existe um elemento que cause a doença mental. Como assim? Se nós formos, por exemplo, a um médico com algum tipo de sintoma, seja uma febre, seja uma dor de cabeça, seja algum desconforto, normalmente os médicos encaminham a gente para fazer exames, exame de sangue, exames de urina, exame de fezes e por aí vai. Nesses exames são percebidos, principalmente no exame de sangue, são percebidos a presença de algumas substâncias. A presença dessas substâncias no sangue ou na urina, ela vai indicar uma desarmonia em determinado órgão. Por exemplo, se a gente fizer um exame de urina e na urina tiver a presença de uma substância chamada proteinura, isso indica que o indivíduo tem algum problema nos rins. E se a gente for fazer exame de sangue, tem alguma substância que pode indicar a presença de um câncer, pode indicar uma doença autoimune ali, como a AIDS, por exemplo, assim da imunodeficiência adquirida. Só que quando a gente tem algum transtorno mental, por isso que o nome é chamado transtorno e não doença, não dá em exame. O indivíduo está com depressão, faz um exame, não tem uma substância química que é encontrada na urina ou que é encontrada no sangue que indique que o indivíduo esteja com depressão. O indivíduo tem um transtorno bipolar, não dá no exame. O indivíduo tem transtorno de ansiedade, também não dá no exame. O indivíduo tem alguma fobia específica, também não é diagnosticada nos exames. Isso quer dizer o quê? Que essas doenças, na verdade, não são chamadas de doenças, são chamadas de transtornos, elas não têm um agente patogênico. E esse nome transtorno mental é originado do inglês que quer dizer desordem mental, mental disorders, como se diz, falando no meu inglês não lá muito legal. Mas onde é que a gente quer chegar? Qual seria os inúmeros transtornos mentais? Eu citei alguns. Tem as fobias específicas, como medo de altura, que é a acrofobia. Tem medo de lugares fechados, que é a claustrofobia. Tem medo de ratos, que é a musofobia. Tem medo da praça, o medo do mercado, que a gente vai chamar de agorafobia. Tem a fobia social e muitos outros. Então, esses são alguns exemplos dos transtornos mentais. Eu peguei como referência para a nossa fala, eu peguei esse livro aqui, esse livro pequenininho, bem fininho aqui no sentido contrário da palavra, são contribuições de Joana de Ângeles para análise dos transtornos mentais. Esse livro ele foi lançado pela AME, a Associação Médico Espírita, e ele vem trazendo aqui uma série de transtornos mentais e uns comentários a respeito dele. Eu peguei esses dois livros também, que eu acho muito interessante. Por que eu vou falando isso? Esses dois livros, ele foi escrito pelo Dr. Inácio. Dr. Inácio, para quem não conhece, ele é aquele espírito que trabalha no mundo espiritual, que a irmã Dufour traz notícias dele lá, que ele construiu o Hospital Esperança. Tem vários aqui, mas só tem mais um que eu quero trazer, que é esse livro da Norma de Oliveira, que é Transtornos Mentais sob Novo Prisma, além de outros que não vou apresentar para vocês, que não vale a pena. Então, mas o que é que eu quero que fique bem claro para vocês? Esse conceito de desordem mental seria exatamente o que? Transtornos mentais.
E qual é a gênese? Qual é a origem das desordens mentais? Ou quais são as origens dos transtornos mentais? De acordo com a psiquiatria, o que é que leva o indivíduo a vir a ter algum transtorno mental? Eles vão dizer para nós que são os fatores sociais, que é o estresse, por exemplo, as questões familiares, que poderíamos acrescentar aí como os conflitos, como guerras, como a pandemia, por exemplo, terremotos, maremotos, esses fenômenos da natureza, tempestades, por exemplo. Muitos dos nossos transtornos mentais podem ter como gatilho, pode ter como origem esses fenômenos, tá? Por exemplo, uma pessoa perdeu o emprego, uma pessoa perdeu um ente querido. Se bem que ninguém perde ente querido, porque ente querido não é nosso, a gente não perde. Mas quando parte, quando desencarna, quando morre um ente querido, por exemplo, é muito comum algumas pessoas, por conta disso, entrarem em depressão, por exemplo. Pessoas que têm um excesso de trabalho, excesso de preocupação, pessoas que assumem muitas responsabilidades que estão além da sua capacidade. Essas pessoas podem ter transtorno de ansiedade. Então, pessoas que sofreram algum assalto, pessoas que sofreram algum tipo de violência, essas pessoas podem vir a ter transtorno de ansiedade, como pode vir a ter também transtorno de pânico, por exemplo. Então, todos esses sintomas, eles têm características em comum. Então, o que é que normalmente acontece? Quando uma pessoa tem algum desses transtornos, ele vai normalmente a um psiquiatra. Aí o psiquiatra vai fazendo ali a anamnese, aquela entrevista inicial, e nessa entrevista inicial ele vai fazendo as perguntas clássicas, vai ouvindo o paciente e ali ele vai, digamos assim, respondendo aquelas questões básicas ali que o psiquiatra vai fazendo. Agora, o que é que acontece? Quando ele vai falando, o psiquiatra vai fazendo as anotações, ele vai pegando uma lista de sintomas. Quando ele pega essa lista de sintomas, dependendo dos sintomas, é como se o psiquiatra fosse pondo ele em caixinhas. Por exemplo, o indivíduo tem 8 sintomas característicos e ali depois, se você tem desses 8 sintomas aqui, você tem 4, você pode ter um transtorno tal. Por exemplo, depressão. Pegar aqui, o mais comum. Normalmente o indivíduo com depressão, o que é que ele sente? Sente uma tristeza por muito tempo. Não estou falando a tristeza de uma semana porque perdeu o emprego, ou porque perdeu o ente querido, ou porque sofreu um acidente, não. Eu estou falando a pessoa que passou 30, 60, 90 dias até com aquela tristeza profunda. Uma pessoa que, por exemplo, não sente prazer em comer, não sente prazer em assistir televisão, não sente prazer em conversar, uma pessoa que não sente prazer em sair de casa, uma pessoa que não sente prazer para ir trabalhar. Tem pessoas que sentem dificuldade até para escovar os dentes, por exemplo, pentear o cabelo. Então pega esse diagnóstico aqui, então esse é um indício de que a pessoa possa ter uma depressão. Ou que a gente vai chamar de anedonia, né? Pessoas que vai ter, algumas pessoas engordam demais, outras pessoas emagrecem, porque algumas pessoas com depressão têm a tendência a comer, outras pessoas com depressão têm a tendência a não querer comer, e por aí vai. Então o que é que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber que, baseado nesses sintomas, aí o indivíduo vai ter uma doença específica, X. Aí, à luz da psiquiatria, voltando. Essa depressão pode ter sido causada pela perda de emprego. Essa depressão pode ter sido causada pela perda de um ente querido. Essa depressão pode ter sido causada por uma doença qualquer. Essa depressão pode ter sido causada por uma lesão na cabeça. Então, dependendo do fator específico, a gente pode dizer que essa pessoa tem, digamos assim, originou ou não a depressão. A mesma coisa vai servir para outras doenças. A mesma coisa vai servir para outras doenças. Por exemplo, transtorno de ansiedade pode ter uma origem específica, como nós falamos agora há pouco. Então, a pessoa vai lá com os sintomas,
tem sudorese, tem taquicardia, sente calafrios, fica um pouco inquieto, preocupado. Isso pode indicar um transtorno de ansiedade. Ah, Bernardo, agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no Google, abro meu computador, abro o meu celular, entro no Google e boto lá, sintomas da depressão. Aí tem uma lista. Aí eu já imprimo aquilo tudo, porque é muito comum algumas pessoas fazerem isso, imprime aquilo ali, aí já leva para o médico, leva para o psiquiatra, leva para o psicólogo e diz, doutor, eu tenho depressão, eu tenho transtorno de ansiedade. Aí a gente pergunta, mas como é que tu sabe disso? Não, eu entrei na internet e vi que tem esse sintoma aqui, esse aqui, eu tenho todos esses sintomas, então eu tenho depressão. Eu tenho transtorno de ansiedade. Eu tenho transtorno de personalidade tal. Eu tenho fobia assim. E não é assim que a coisa acontece. E eu tenho muita cautela quando uma pessoa chega pra gente já com um diagnóstico. Eu tenho TDAH. Sim, mas por que você tem TDAH? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por que tu diz que tu tem TDAH? Não, é porque eu entrei no Google e vi todos esses sintomas aqui, todos esses sintomas eu tenho. Mas também não é assim que acontece. Não é por aí não. Por isso é importante que procure um especialista, de preferência um psiquiatra. E esse psiquiatra é que vai fazer a anamnese. Outro problema muito sério, que eu faço questão de conversar com vocês também, é a automedicação. Por quê? Porque tem muita gente que quando vai no Google, pega lá os sintomas e acredita que está com transtorno de ansiedade ou com depressão, aí ele mesmo vai na farmácia, e algumas farmácias vendem esse medicamento sem receita médica, e aí ele vai tomar o remédio e vai se automedicar, que é um perigo muito grande, Então, quando a gente começa a falar desses inúmeros transtornos, desses assim, vamos tomar um medicamento? Vamos. E eu sempre repito isso quando tenho oportunidade. Quem é que deve passar o medicamento? Quem deve passar o medicamento é o psiquiatra. Quem deve suspender o medicamento? Quem deve suspender o medicamento é o psiquiatra. Por quê? Porque o psiquiatra, ele vai passar o medicamento para o indivíduo e vai acompanhar a evolução daquele tratamento. E ele vai perceber se esse medicamento está fazendo o efeito. E com um detalhe, quando o indivíduo toma o medicamento, como o remédio, ele não faz efeito logo de um dia para o outro, às vezes demora alguns dias, e o psiquiatra que diz, olha, esse medicamento aqui passa tantos dias para começar a fazer efeito. E aí o indivíduo toma remédio 1 dia, 2 dias, 3 dias, o efeito ainda não começou a fazer, o remédio ainda não começou a fazer efeito, aí ele vai e desiste do medicamento, desiste de tomar. E desiste por conta própria. Ou seja, assim como o indivíduo começa a tomar o remédio por conta própria, ele também deixa de tomar o remédio por conta própria. Muitos casos de depressão crônica, quando a depressão chega a cronificar mesmo, é exatamente por isso. Porque o indivíduo, ele vai, primeiro ele se automedica, depois ele tira a medicação por conta própria. E naturalmente, esse medicamento, por não ter, não tá fazendo efeito de forma adequada, aí ele vai, toma remédio de forma inadequada e aí tem uma tendência natural a cronificar. A pessoa começa a tomar, está com depressão, começa a tomar medicamento, aí melhora, aí não toma mais. Aí depois volta a ter depressão de novo. Aí toma medicamento, melhora um pouquinho, não toma mais. E aí ele vai repetindo isso, chega uma hora que a depressão fica crônica. Aí pode tomar remédio para o resto da vida, como se diz, aí o médico só faz dizer, olha, essa depressão não tem cura, ela só tem controle. Então por que acontece isso? Porque as pessoas não levam o tratamento a sério. Eu estou fazendo assim, um apanhado, um resumo geral, assim, bem superficial, a respeito do conceito e da origem, que é a gênese das desarmonias mentais ou dos transtornos mentais. Agora, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele diz uma coisa bem interessante.
ele diz para a gente que com o conhecimento do perispírito, nós seremos capazes de descobrir, de entender muitos fenômenos até hoje não compreendidos pela ciência. Ou seja, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, começando a conhecer o perispírito e entendermos que o perispírito tem ali arquivos que trazem registrados as nossas experiências reencarnatórias, arquivos que trazem registrados a nossa história. Quando a gente começar a entender isso, quando a medicina, quando a psiquiatria, quando a psicologia e até mesmo as pessoas que trabalham dentro dos centros espíritas e espiritualistas, quando eles entenderem que esse perispírito, ele funciona como se fosse arquivos, ele tem arquivos das nossas experiências passadas, arquivos de experiências agradáveis ou desagradáveis, aí a gente começa a entender a gênese dos nossos transtornos mentais, mas com outro viés. A doutrina espírita, ela não descarta a origem dos transtornos mentais, conforme diz a psiquiatria. Pode ter acontecido um trauma, e esse trauma foi muito grave, e por conta disso a gente pode desenvolver um transtorno mental. Mas não explica a origem de todos os transtornos mentais. E outro detalhe, até mesmo à luz da doutrina espírita, a gente começa a entender que até mesmo o meio social, o meio familiar e até mesmo os acidentes que nós sofremos, eles têm muito a ver com estes arquivos que ficaram fixados no nosso perispírito durante a nossa história reencarnatória. Como assim? Para entender melhor. A doutrina espírita nos explica, a doutrina espírita nos diz que nós fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento do bem nem do mal, sem conhecimento. E durante milhares e milhares de anos, ou milhões e milhões de anos, nós vamos passando por esse processo do nascer, morrer, nascer de novo, evoluindo sempre. Tal é a lei, conforme está escrito lá no túmulo de Kardec. Isso quer dizer o quê? Que nesse processo de nascer, morrer, nascer de novo, nós vamos passando por inúmeras experiências reencarnatórias. Reencarna uma hora como homem, noutra encarnação como mulher, reencarna como branco, noutra encarnação como preto, reencarna como rico, noutra encarnação como pobre, reencarna em países diferentes, reencarna em situações socioeconômicas, culturais diferentes. E todas essas encarnações nossas vão imprimindo no perispírito a marca dessas experiências, ou seja, vai arquivando no nosso perispírito a marca dessas experiências. E essas marcas vão ficando registradas de tal forma no nosso perispírito que numa encarnação futura, dependendo das situações, essas marcas elas vão aflorando em nós em forma de tendências. Como assim? Kardec, ele diz uma coisa muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que os pais devem funcionar como bons jardineiros que vão cortando os brotos indesejáveis à medida que eles forem surgindo. Ou seja, assim como o jardineiro, ao perceber na árvore os brotos indesejáveis, ele vai podando, vai cortando logo. Os pais devem fazer a mesma coisa com relação aos filhos. Como assim? Os pais, ao perceberem as tendências que Kardec chama de tendências instintivas nos filhos, os pais vão podando esses brotos indesejáveis, especialmente do orgulho e do egoísmo. Perceberem isso e notarem que esses brotos indesejáveis do orgulho e do egoísmo vão aflorando ali, o que é que faz? Vai podando, vai cortando. Isso quer dizer o quê?
que nós já trazemos de outras existências essas tendências. Tendências a roubar, tendências para mentir, tendências para enganar, tendências à violência, tendência à corrupção, tendência à traição e muitas outras tendências. Exatamente por quê? Porque nós já fizemos isso em encarnações passadas. E como nós já fizemos isso em encarnações passadas, naturalmente reencarnamos aqui com essa tendência, ou seja, com a tendência natural de continuarmos fazendo aquilo que nós fazíamos em existências passadas. Aí onde vai entrar o quê? A função dos pais. Ao perceber tal tendência em nós, eles já irem podando, nos educando. Mas a mesma coisa pode servir não só para as questões morais, como nós estamos citando aqui o exemplo. Tendências a questões morais, como a roubar, a mentir, a trair, e etc. e tal. Mas também tendências a algumas doenças. Como assim? Se a gente for perceber, tem crianças que já nascem apavoradas, entre aspas. E alguns estudiosos da embriologia já têm percebido que no ventre da mãe, o bebê ele já tem características próprias de comportamento. Ora, se no ventre da mãe o bebê já tem características próprias de comportamento, de onde é que ele traz essas características? Naturalmente que ele traz essas características de existências passadas. Então, por que é importante que a gente saiba disso? Se a gente percebe que essa criança desde cedo já acorda, por exemplo, apavorada, já acorda com medo, se assusta com tudo. Se a gente começa a perceber que essa criança tem essa tendência, a gente já vai o quê? Vai trabalhando, tomando as providências. Se a criança já nasce com uma tendência ali a ser depressiva, aquela criança tristonha, aquela criança isolada, aquela criança que chora por tudo, aquela criança que já manifesta ali uma falta de prazer pela vida. Isso é importante, porque muita gente pensa que não, mas tem muitas crianças com depressão. E já tem muitas crianças com tendência ao suicídio. Ai, Bernardo, tem crianças com tendência ao suicídio? Tem. Mas como é que a gente sabe? Muitas crianças têm tendência a engolir objetos cortantes, por exemplo. A engolir aparelho de barbear, aquela lâmina de barbear. Tendência a engolir prego. Tendência a engolir alfinete. Tendência a engolir objetos cortantes, como caco de vidro. Será que essa criança inconscientemente não está tentando se matar? Ou seja, é importante que os pais percebam desde cedo essas tendências, porque a gênese das harmonias mentais, ela pode estar em encarnações passadas. Exatamente por quê? Porque nós delinquimos, nós nos equivocamos em encarnações passadas e trazemos essa desarmonia no perispírito. Ah, Bernardo, como assim? Vamos pegar mais um exemplo. André Luiz conta em muitos dos seus livros, eu até tenho outro livro dele aqui que eu considero importante. Aliás, esse livro não é dele, esse livro também foi organizado pelo pessoal da AME, né, que é Psiquiatria Iluminada. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram na série André Luiz algumas anotações que vem falando pra gente que muitos dos nossos transtornos mentais que André Luiz relata aqui está relacionado exatamente a crimes praticados por nós em encarnações passadas. E esse crime imprimiu no inconsciente do indivíduo, esse inconsciente freudiano, que o Leon Denis vai chamar, que vai dizer que é o perispírito. O Leon Denis diz que o perispírito é o inconsciente dos psiquistas. Ou seja, assim como Freud diz que nós imprimimos no inconsciente traumas, recalques, medos e etc., esse inconsciente que o Freud se refere, para o Leon Denis, é exatamente o perispírito. Ou seja, nós delinquimos em encarnações passadas e esse crime, muitas vezes não justiçados, e André Luiz, como Joana de Ângeles, falam muito disso, crimes que não foram justiçados. Isso quer dizer o quê? Eu desviei milhões
Vou contar um fato fictício que aqui no Brasil não acontece. Pessoas desviando milhões e milhões de dólares, botando aí nas contas, nos paraísos fiscais. Aí a Polícia Federal bate em cima, faz aí uma lava-jato, descobre, etc e tal. Aí eles conseguem recorrer na justiça, e ao recorrer na justiça, eles conseguem, por exemplo, adiar o julgamento. Às vezes pagam para que esses processos nunca sejam julgados. E vai adiando, até que o crime prescreve. Ou então contrata um bom advogado, o bom advogado ali usa todas as artimanhas que a lei lhe permite, e aí ele nunca que paga pelo crime cometido. Só que ele não paga para a justiça humana, mas ele não escapa da justiça divina. Isso quer dizer o quê? Que para a justiça humana, esse crime não foi justiçado. Mas ao partir para o mundo espiritual, ele leva na consciência a lembrança do crime. Ou ele leva no inconsciente a lembrança do crime. Então, numa existência futura, ele naturalmente vai trazendo consigo essa ideia do crime praticado. E muitas das vezes, isso pode desenvolver no indivíduo um transtorno de ansiedade ou um transtorno de pânico. Por quê? Porque todas as vezes que a gente faz uma coisa errada, algo na mente da gente fica alertando para a gente: você se equivocou, você se equivocou, você se equivocou. E aquela vozinha que fica dizendo ali o tempo inteiro que a gente se equivocou, que eu poderia chamar até de culpa, é um alerta. É um alerta de que a gente precisa reparar o crime praticado. Que a gente precisa reparar o equívoco. Se nós prejudicamos no passado, então chega o momento da gente reparar. Não ficar deixando ases para a imaginação diante do crime praticado, que é aquela vozinha o tempo todo dizendo aqui para nós: uma nova encarnação, uma nova oportunidade de ser melhor e poder reparar um mal feito em outras vidas. É exatamente isso. Só que muitos de nós, em vez de estarmos aqui hoje reparando esses equívocos do passado, a gente prefere se culpar. E como a gente prefere se culpar, aí a gente adoece, a gente desequilibra. Carla, uma frase muito interessante, que vale a pena a gente refletir em cima disso, é aquela frase de Zaqueu, quando Jesus vai ter com ele. Todo mundo conhece a passagem do Evangelho, Jesus na casa de Zaqueu. E quando Zaqueu se encontra com Jesus na casa dele, ele diz o quê? Ele diz que vai distribuir metade dos bens deles aos pobres, e se ele prejudicou alguém, ele vai devolver 4 vezes mais. É exatamente isso. Reparar é isso. Uma nova encarnação é uma nova oportunidade de ser melhor e poder reparar. É exatamente isso. Então o que é que Zaqueu fez? Zaqueu simplesmente assumiu a responsabilidade por conta dos equívocos praticados no passado e disse: eu vou devolver metade dos meus bens aos pobres, e se eu prejudiquei alguém, vou dar 4 vezes mais. É para isso que serve a encarnação. Agora, quantos de nós, em vez de repararmos e nos tornarmos pessoas melhores, estamos nos culpando? E vocês sabem que a grande maioria, eu não gosto de dizer todos não, mas eu vou dizer assim: todas as pessoas que eu conheço, que fazem tratamento com psiquiatra, são pessoas que carregam consigo muita consciência de culpa. Todas as pessoas que eu conheço que fazem tratamento com psicólogo são pessoas que carregam consigo muita consciência de culpa. Todas as pessoas que eu conheço, eu não estou dizendo que todas as pessoas são assim não, estou dizendo as que eu conheço, que fazem tratamento médico, que anda de médico em médico, de médico em médico, e nunca fica bom, são pessoas que carregam consigo também muita consciência de culpa. E acrescentando, eu gosto muito de repetir isso, todas as pessoas que eu conheço que estão fazendo tratamento em centro espírita são pessoas que também carregam consigo muita consciência de culpa. E essa consciência de culpa vem de onde? Vem de existências passadas, vem de equívocos
praticados em existência passada. E essa consciência de culpa pode levar a gente a quê? Pode levar a gente a ter um transtorno mental grave, como uma psicose. Pode levar a gente a ter uma depressão. Pode observar, como depressivo é uma pessoa que tem muita consciência de culpa. Pode levar a pessoa a ter transtorno de ansiedade e pode levar a muitas outras fobias. Como, por exemplo, medo de lugares fechados, claustrofobia. Claustrofobia está relacionada a pessoas que morreram em existências passadas soterrados, ou foram enterradas vivas, ou morreram vítimas de desmoronamento. Então ela desenvolveu a claustrofobia. Pessoas que têm medo de altura, pode ter sido pessoas que desencarnaram de quedas de montanhas, de queda de prédios muito altos, de queda de avião, e desenvolveram em si, na atual existência, a claustrofobia, a acrofobia, que é medo de altura. Musofobia, que é medo de rato, pode estar relacionada a pessoas que morreram em locais fechados onde tinha muito rato. Pessoas que foram mortas em calabouços, por exemplo, aquelas prisões que eram verdadeiros buracos, quantas delas não morreram ali dentro e antes de desencarnar os ratos já estavam ali corroendo-lhe as extremidades? Então muitos desses nossos transtornos mentais, eles estão relacionados exatamente a traumas sofridos por nós em encarnações passadas ou traumas causados por nós em existências passadas. Pessoas, por exemplo, que têm medo de trovão, têm medo de explosão, têm medo de incêndio, têm medo de barulho semelhante à explosão, como foguetes, rojões, essas coisas todas, são pessoas que também desencarnaram vítimas de explosão em encarnações passadas. Muitos desses casos, sim. E Bernardo, mas como é que a gente sabe disso? André Luiz fala disso. Joana de Ângeles fala disso. Pessoas que passam por processo de terapia de vidas passadas também falam disso. Pessoas que morreram vítimas de afogamento podem ter claustrofobia também. E isso a gente encontra muito nos consultórios de terapeutas que trabalham com terapias de regressão a vidas passadas. E aí a gente não entende que muitos desses transtornos mentais estão relacionados exatamente a isso. Mas tem mais algumas origens. Por exemplo, se nós nos equivocamos no passado, traímos, ferimos, matamos, roubamos, prejudicamos e carregamos conosco a culpa por conta do delito, a vítima do delito carrega em si a mágoa e o ressentimento. Como essa vítima carrega a mágoa e o ressentimento e nós carregamos a culpa, nós criamos aí uma ponte que interliga um ao outro. Aí vai gerar exatamente o quê? Os processos obsessivos. É muito comum. Já tive a oportunidade, por exemplo, uma pessoa estava internada no sanatório, surtou, teve um surto psicótico. Aí os pais me pediram para ir visitar essa pessoa lá no sanatório. E eu entro no sanatório, está lá a pessoa surtada, andando de um lado para o outro, falando, chorando, dizendo um discurso incoerente, etc. e tal. E aí o que é que a gente acontece? Olha, o que é que a gente faz? Faz o tratamento com o psiquiatra, mas procura um tratamento espiritual. Aí a pessoa recebe alta, mesmo ainda não muito legal, sem condição de trabalhar, sem coisa nenhuma. Vai num centro espírita, num centro espiritualista. Lá o que acontece? Os obsessores, os inimigos desafetos do passado, são atendidos, são tratados. E a pessoa fica boa. Divaldo Franco, ele cita um caso de um filho dele, lá da instituição que ele cuida, que um dia ele teve um surto, começou com sintomas de depressão, teve um surto lá, foi parar num sanatório. E lá no sanatório, ele foi diagnosticado como esquizofrênico. E depois vocês podem procurar isso, quando o Divaldo retorna de viagem, encontra ele em situação deplorável. Vai trazer um tratamento na reunião mediúnica. Nessa reunião mediúnica se manifesta um desafeto dele do passado, que ele havia assassinado em encarnações passadas. Então, quando é feito o tratamento dessa pessoa, ele fica bom e obtém alta. Deixa eu ver aqui, na minha opinião, só o amor cura. Exatamente isso, Carlos. É por isso que Joana de Ângeles recomenda amor-terapia. Amor-terapia. Mas ela recomenda ainda mais o auto-perdão. O perdão e o auto-perdão. O amor e o auto-amor.
É preciso que a gente se ame. Que a gente se ame. Porque não adianta eu passar a vida inteira tomando medicamento se eu não fizer uma transformação interna. Se eu não fizer essa transformação interna, essa que a doutrina espírita vai chamar de reforma íntima, eu não me curo. Porque eu continuo ainda com a ferida na alma. E Joana de Ângeles recomenda exatamente amor-terapia. É o termo que ela dá. Ela fala isso na série psicológica. Principalmente no livro O Ser Consciente. Ela tem uma frase que tem muito a ver com aquela frase de Pedro, quando ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Joana de Ângeles diz que todo o bem que a gente faz repara, apaga o mal que a gente fez. E o próprio Druso, no livro do André Luiz, ele diz que só pelo bem se repara o mal. Então, não tem outra saída. É o amor mesmo. Amor-terapia. Joana de Ângeles tem uma frase também que eu gosto muito, quando ela diz assim: autoconhecimento, auto-amor e auto-perdão. Exatamente por quê? Porque eu preciso me amar, eu preciso me perdoar, eu preciso me descobrir, preciso me conhecer. E quando eu me amo, quando eu me perdoo, eu olho para a minha sombra, olho para as minhas imperfeições morais e não me julgo. E por não me julgar, eu olho mesmo e faço a correção daquilo que precisa ser corrigido. Quantos de nós carregamos em nossa alma sérias feridas e a gente não olha porque tem vergonha? Principalmente porque a gente se julga. A vergonha, ela é muito comum nas pessoas que têm medo do julgamento. Tanto medo do julgamento do outro, como medo do próprio julgamento. Mas nós somos viciados em nos julgar. E nós somos viciados em julgar o outro. Quem se ama não se julga. Quem se ama não julga o outro. Quando a gente julga uma mazela moral, a gente fica preso a essa mazela moral. Por isso que é importante o amor. Não é só a sua opinião não, viu, Carla? É a opinião do Cristo. É a opinião dos espíritos superiores. Só através do bem, só através do amor, a gente repara esses equívocos do passado. Por isso que é importante que nós não nos julguemos, que nós não nos culpemos. Que é uma frase muito importante de Joana de Ângeles, quando ela diz que o ser consciente não se julga, não se culpa, não se justifica, não se acusa, só se descobre. E esse autodescobrimento é que vai fazer com que a gente se transforme. É muito difícil, acho que assim como nós trazemos marcas de vidas passadas, no fundo trazemos o reflexo de algo que não lembramos. Entre aspas, viu, Carla? Obrigado por estar participando aí, viu, Carla? Não lembra entre aspas, porque intuitivamente a gente lembra. Porque se você for ler o livro dos Espíritos, os próprios Espíritos dizem para Kardec que a gente não esquece tudo. E a gente tanto não esquece que vem em forma de tendência. Aquilo que a gente faz muito bem feito, mas muito bem feito nessa atual existência, é porque nós fizemos muitas vezes isso no passado. Ou seja, a gente não esqueceu. E isso tanto para o bem como para o mal. Quantas crianças prodígios existem por aí? Crianças que já tocam instrumentos com uma perfeição impressionante. Crianças que sabem matemática, física, química, biologia, psicologia, têm os conhecimentos profundos aí na área da ciência e das artes. Ou seja, não esqueceu. Então, se a gente não esquece as coisas boas, também não esquece as coisas ruins. Então, aproveitando a fala aqui da Carla, que era exatamente o que eu ia utilizar para fechar isso. Além do tratamento medicamentoso, além da psicoterapia que a gente recomenda, Joana de Ângeles recomenda, nós recomendamos também a terapia que a doutrina espírita nos oferece, que é o quê? Que é o passe, a água fluidificada, o culto do evangelho no lar, a evangelioterapia, aquilo que a gente chama de reforma íntima. Todos esses tratamentos aí que o Centro Espírita oferece, além de um tratamento de desobsessão sem a presença do paciente. Então, são recomendações que a doutrina espírita oferece. Ela, em hipótese alguma, vai dizer: não tome mais medicamento. Ela não diz isso. Não faça só um tratamento espiritual. Ela não diz isso. Tem aí as terapias que nos são ofertadas, que a gente pode muito bem aproveitar. Ok, pessoal? Então, agradecemos a oportunidade, agradecemos pelo convite, agradecemos aí a Sueli por mais uma vez me convidar para estar aí com vocês. E quem sabe, né? Na outra ocasião a gente se encontra para aprofundar um pouco mais esse tema.
Carla, muito obrigado pela participação, muito obrigado aí por estar contribuindo. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco até o fim e a gente vai se falando aí no decorrer de nossa caminhada, ok? Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer uma prece aqui de gratidão, né? Agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga, por este momento, por esta oportunidade. Que cada um de nós procuremos o Cristo que existe em nós. Procuremos esse anjo em estado de latência que está em nós, caminhando firme em busca da nossa evolução, trabalhando sempre no bem, amando, servindo, perdoando, cultivando valores éticos morais, que só assim nós vamos nos desprendendo, pouco a pouco, das mazelas impregnadas em nossa alma, em virtude dos equívocos praticados por nós. Que nós procuremos sempre cultivar em nós as virtudes, focar nas qualidades e aos poucos ir abandonando a ideia dos defeitos que tanto nos martirizam a alma. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Assim seja. Nosso muito obrigado, e pessoal, e até a próxima oportunidade. Ok? Um forte abraço. Que Deus nos abençoe. Tenhamos nós, todos nós, uma boa noite. Tchau.